Eu gostaria de convidá-lo a ler a Bíblia comigo. Você está em casa aí, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Lamentações, capítulo 3, versículo 17, até o versículo 24. É um texto que eu quero falar com vocês, e o tema da mensagem desta noite é: ainda não acabou, a esperança para a sua vida. Quero que você já possa se apropriar dessa palavra. Nada acabou, ainda há esperança para a sua vida. Diz o seguinte a palavra de Deus, Lamentações 3:17: já não sei o que é ter paz, e esqueci o que é desfrutar do bem. Então eu disse: não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, e do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Eu quero falar sobre esperança nesta noite, mas antes vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. O livro de Lamentações é um livro bem específico, escrito num contexto bem específico. Acredita-se que Lamentações foi escrito entre o ano 586 a 575 a.C., logo pós, ou mesmo durante a queda de Jerusalém para o Império Babilônico. Vamos lembrar que Jerusalém, Judá, foi levado para o exílio babilônico, e foi num processo, 3 momentos, o povo começou a receber os invasores que destruíram a cidade, e por 3 momentos foram levados para a Babilônia. Então, Lamentações é escrito por Jeremias, aliás, Jeremias conhecido como o profeta chorão, aquele que lamenta, aquele que chora. Ele escreve descrevendo, lamentando essa história, porque ele é uma testemunha ocular, ele está vendo o que está acontecendo, ele não recebeu como uma revelação e descreveu o texto, não, ele viu isso acontecendo, e ele escreve esse livro como um lamento pelo que estava acontecendo a Judá, a Jerusalém e aos seus moradores. Por isso, Lamentações é um livro que gira em torno da destruição de Jerusalém. Lamentações, no hebraico, é choro em voz alta. E aqui no livro nós temos 5 lamentos em forma de poesia e de súplica. Esse livro ele é tão distinto na história do povo de Deus, que ele é um livro triste, que é lido pelo menos uma vez por ano pelo povo judeu. Agora, mais do que tristeza e destruição que Jeremias vem lamentando por todo o decorrer do livro, nós chegamos nessa parte em que, mesmo ele falando: olha, eu estou aflito, eu estou amargurado, eu não tenho paz, eu não desfruto do bem, eu não tenho mais força, minha esperança acabou. De repente, Jeremias dá uma nova guinada, e ele começa a falar da esperança. Então eu quero dizer para você que é possível encontrar esperança em meio ao lamento. E eu quero trazer alguns pontos sobre esse aspecto. O primeiro deles é o que nós percebemos no versículo 17 em diante, 17 e 18. O primeiro ponto para nós nesta noite é: nós podemos sentir que a esperança acabou. É isso que Jeremias está nos dizendo. Ele não tem paz, não desfruta do bem, não tem força. E aí ele diz de forma enfática no verso 18: a minha esperança no Senhor acabou. Meus irmãos, a verdade é que esta é uma realidade humana. A desesperança faz parte do caminhar humano. Esse contexto
que nós estamos vivendo é um contexto de desesperança. Parecia que há 2, 3 meses, talvez um pouquinho mais, nós estaríamos vencendo a pandemia, mas de repente começamos a ouvir novamente que a situação está piorando e a falta de esperança vem querer dominar o coração. Aflição, sem direção, parece perdido, é isso que Jeremias está falando. O versículo 20 diz que a alma dele está abatida, a alma dele se lembra disso e fica perturbado, ou seja, os pensamentos começam a vir à mente, começam a perturbar a mente, e aí, essa é a verdade, muita gente está se entregando, muita gente já desistiu, muita gente já desistiu da vida, muita gente entrou num estado de depressão, de angústia, de aflição, muita gente está com um sonho frustrado, de repente um sonho profissional, ou mesmo um sonho ministerial, um sonho em Deus, e os projetos que haviam sido planejados, parece que não estão acontecendo. Eu estou aqui nessa noite para dizer para você, que com Deus, por mais que o mundo esteja num caos, por mais que o cenário seja de doença e de destruição, a fé cristã não é uma fé qualquer, mas ela é uma fé da esperança. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 13, de 8 a 13, que a esperança deve permanecer, mesmo quando tudo acabar. Olha o que ele diz no versículo 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A esperança deve prevalecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é a tua realidade, qual é o teu problema, se você está nessa situação da pandemia, do Covid, se você perdeu um ente querido, se você está enfrentando uma doença, eu quero dizer para você, há esperança para você, que nesta noite você possa renovar a sua esperança em Cristo Jesus. A segunda lição que eu aprendo nesse texto é que para ter esperança de verdade no coração, eu preciso pensar sob a perspectiva de Deus. Verso 21, Jeremias está dizendo: eu quero trazer à memória, eu quero trazer à minha mente aquilo que pode me dar esperança. Alguém já disse que a nossa mente é um campo de batalha. De fato, às vezes a situação externa nem se concretizou, mas a nossa mente já está trabalhando, já está travada uma batalha nela, a fim de que a dúvida, a incerteza, o medo, a ansiedade venham a nós antes do tempo. Quantas vezes nós nem enfrentamos o problema, mas já estamos ansiosos? É porque a mente, porque o coração está voltado para a desesperança. A nossa mente é um campo de batalha, e aqui Jeremias está dizendo: eu preciso ter a mente então de Deus e não a minha mente, eu preciso pensar como Deus e não como eu penso. Olha o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 2,16: quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas veja o que ele diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. O meu convite para você nessa noite é: vamos ajustar os nossos pensamentos sob o padrão do pensamento de Deus. Filipenses 4,8, Paulo também vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O meu pensamento deve estar em que é verdadeiro, que é honesto, que é justo, que é puro, que é amável, que é de boa fama e que tem virtude. Pega o seu pensamento e coloque em Deus. Como diz Paulo aos Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. Com o teu pensamento aqui, você não vai conseguir enfrentar essa realidade. Com o teu pensamento no que a imprensa está dizendo, você não vai conseguir conviver e enfrentar essa realidade. Mas com o pensamento de Deus, você vai ter uma nova perspectiva de vida. A perspectiva de Jeremias aqui é que para quem está em situação de lamento, para quem está em situação de desespero, de ansiedade, é preciso resgatar na memória aquilo que traz esperança.
Então eu quero te convidar nessa noite a lembrar do que Deus já fez. Você é fruto de milagre de Deus. Você já experimentou curas, já experimentou resposta de Deus em oração. Lembre-se do que Deus já fez. Segundo, lembre-se de quem Deus é. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é um ser que tem fragilidade, pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que Ele é o ser todo-poderoso. O nosso Deus não tem um pouco de poder, Ele tem todo o poder. Ele é o Senhor da criação, Ele criou todas as coisas, Ele é o Senhor que governa todas as coisas. Para você resgatar a memória, aquilo que te dá esperança, lembre-se quem Deus é. Lembre-se também das promessas de Deus para a igreja. Lembre-se das promessas de Deus para você. As promessas de Deus. Apocalipse, o último livro da Bíblia, não é um livro de terror, não é um livro de caos. Apocalipse é o livro da esperança, que demonstra que Deus já deu a vitória à igreja. Então você, como igreja de Jesus, já tem a vitória. Você, como uma pessoa que se relaciona com Jesus, Deus tem promessas na sua vida. Então lembre-se das promessas de Deus. Quando nós lembramos, quando nós trazemos à memória aquilo que pode nos trazer esperança, a esperança deixa de ser um sentimento utópico, um sentimento inalcançável, para se tornar uma ação prática. Nós andamos em esperança. A esperança deixa de ser um substantivo para ser um verbo, para esperançar no Senhor, que nós possamos viver essa esperança dia após dia, a começar pela nossa memória, pela nossa mente. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você: tenha esperança por causa das misericórdias de Deus, que são eternas. Olha o que a Bíblia nos diz aqui no capítulo 3, no versículo 22. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Meus irmãos, misericórdia pode ser explicado como uma virtude que leva uma pessoa a se compadecer da miséria alheia de outra pessoa. Isso é misericórdia, nós olharmos alguém em sofrimento e nos compadecermos dela. Essa é a verdadeira misericórdia. E nesse sentido, Jesus, o nosso Deus, é a misericórdia em pessoa. Ele é o paradigma, Ele é o exemplo. Se nós olharmos, por exemplo, o Salmo de número 136, é um salmo que descreve a misericórdia do Senhor. Por 26 versículos, ele vai dizer da misericórdia: a misericórdia dura para sempre, dei graças porque a misericórdia dura para sempre, aquele que opera maravilhas porque a misericórdia dura para sempre, aquele que com entendimento fez os céus, aquele que estendeu a terra, aquele que fez os luzeiros, aquele que colocou a luz, o sol para presidir o dia, aquele que colocou as estrelas para a noite, aquele que tem livrado Israel. São 26 versículos que descrevem, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E Jesus é esse exemplo de misericórdia. Ele veio a este mundo, Ele viveu a nossa vida sendo Deus, Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, de ser humano, Ele viveu a nossa realidade, as nossas dores, para se compadecer de nós. Quantas vezes nós olhamos os textos bíblicos dos evangelhos, e nós vemos que os evangelistas afirmam, e Jesus teve compaixão deles, e Jesus se compadeceu deles. Eu quero dizer para você, nesta noite, que você pode ter esperança por causa das misericórdias do Senhor, que são eternas. Eu quero dizer para você, as misericórdias do Senhor não têm fim. Que esperança maravilhosa! Uma coisa é esperar num político, num governante, outra coisa é esperar no Senhor. Uma coisa é esperar no meu time de futebol, outra coisa é esperar no Senhor. Uma coisa é confiar em pessoas e esperar de pessoas, outra coisa é esperar no Senhor. E a palavra de Deus nos diz que essas esperanças, elas não começaram um dia e terminam no outro dia, elas não têm
tem dia para começar, nem para terminar. A palavra de Deus nos diz que a esperança do Senhor são desde a eternidade. Salmo 25:6 diz: lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Essa deve ser a nossa oração, como do salmista. Lembra, Senhor, das tuas misericórdias, elas são eternas. O Salmo 103:17 diz: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem. É antes de todas as coisas e é depois de todas as coisas. A cronologia humana não consegue limitar a misericórdia do Senhor, e essa misericórdia está disponível àqueles que temem ao Senhor. O salmista também vai dizer que as misericórdias do Senhor duram para sempre, são infinitas, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Olha, a misericórdia do Senhor foi com os nossos pais, é conosco e há de ser com os nossos filhos, com os nossos netos. A misericórdia do Senhor alcança todas as gerações. Mas sabe o que é interessante? Apesar de ser de eternidade a eternidade, a Bíblia diz no versículo 23, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, que coisa maravilhosa! Deus sabia que nós necessitaríamos de doses diárias de misericórdia para sobrevivermos, assim como alguns têm uma dependência de um remédio diário para controlar uma doença. Deus, Ele sabe que nós precisaríamos de uma vitamina especial para enfrentarmos as segundas-feiras, para enfrentarmos as semanas, para enfrentarmos todos os dias, para enfrentarmos a pandemia. Deus sabe que você precisa de dose diária de misericórdia para você poder sobreviver. E aí o que Jeremias está dizendo é o seguinte: a misericórdia do Senhor não tem prazo de validade, não tem vencimento. As misericórdias do Senhor não se esgotam, elas não são como recursos naturais ou materiais, em que acaba o dinheiro, em que acaba a água. Não, a misericórdia do Senhor dura para sempre. Que bênção! Que alegria é saber disso, é saber que a misericórdia do Senhor não tem fim. A misericórdia não tem fim, porque justamente é uma iniciativa dEle. Deus tomou a decisão de ser misericordioso. A misericórdia é um dos atributos de Deus, é uma qualidade que faz Deus ser quem Ele é. A misericórdia do Senhor é uma iniciativa dEle, que inclusive demonstra a paciência dEle. As misericórdias do Senhor, como diz Jeremias, são as causas de nós não sermos consumidos. E é por isso que depois de dizer sobre a misericórdia do Senhor no versículo 22, depois de dizer da misericórdia do Senhor no versículo 23, dizendo que ela se renova a cada manhã, ele diz o seguinte: grande é a tua fidelidade. Grande é esta fidelidade. Jeremias vem então descrevendo caos, desespero, destruição, mas de repente a mente dele é mudada para lembrar da misericórdia do Senhor, e ele lembra que essa misericórdia não acabou, ela continua existindo, e então ele faz uma pausa. Ele dá uma parada na sua expressão. Ele diz: a misericórdia se renova, ela está de manhã. E de repente ele diz: grande é esta fidelidade. Sabe o que eu estou vendo aqui? Jeremias, ele compreendeu a extensão da misericórdia de Deus, e ele faz uma pausa para expressar essa grande misericórdia. É uma pausa com admiração, é uma pausa com espanto, é uma pausa percebendo algo que não é comum. Ele diz: Senhor, a tua misericórdia é tão grande, isso me leva a concluir que grande é a tua fidelidade. Eu quero dizer para você que Deus não mudou. Deus continua cuidando de você, continua cuidando da sua casa, continua cuidando da sua família, continua cuidando da igreja. Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle do mundo, Ele continua tendo misericórdia, e essa é uma expressão maravilhosa da fidelidade de Deus para as nossas vidas. Em último lugar, eu quero falar para você: tem esperança, porque as misericórdias do Senhor
te livraram da pior doença da história, da pior pandemia. Nós estamos vivendo um contexto de pandemia. Essa é uma realidade triste para esse tempo que nós estamos vivendo. Uma pandemia é uma endemia, é uma doença que se espalha rapidamente. E por que ela é pandêmica? É porque ela se alastra, ela tem grande extensão geográfica, ela está no mundo todo. O Brasil, a nossa cidade, o Rio de Janeiro, está passando por isso. É uma triste realidade pandêmica. O Covid tem destruído a vida de muita gente. Muitos irmãos, inclusive queridos, perderam familiares. Hoje, nesse dia, nós estamos aqui no dia 21 de março. Nós temos notícias de que os hospitais pelo Brasil estão cheios. Há uma suspeita de mais um lockdown no Rio de Janeiro, ainda que o Brasil todo já esteja assim. Essa é uma realidade triste, essa é uma doença que está destruindo muitos sonhos e muita gente. Mas eu quero dizer que por mais que essa realidade seja ruim, o Covid não é nada diante da maior pandemia da história. Paulo nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 12, que a pior doença se chama pecado. O pecado, ele destrói muito mais do que o Covid, e muitas vezes nós não damos atenção ao pecado como damos atenção à pandemia do Covid agora. Eu quero dizer para você que mesmo que exista esta grande doença que se chama pecado, o antídoto de Deus já foi oferecido na cruz há 2000 anos. Por causa da misericórdia do Senhor, como diz aqui no verso 22, nós não somos consumidos. O pecado é uma doença que deveria nos levar à morte. O pecado é uma doença que quando um médico, que é o nosso Deus, faz o diagnóstico, ele condena, está doente à morte. Mas as misericórdias do Senhor anulam a nossa sentença e o nosso castigo. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele, Jesus, lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Jesus, por sua misericórdia, perdoou os nossos pecados. Por isso que a misericórdia do Senhor é a expressão exata do que é compaixão, do que é graça. Olha o que Isaías capítulo 30, 18 diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. O Senhor é compassivo, Ele se levanta para se compadecer. Mais à frente, capítulo 60, versículo 10, Isaías diz: porque no meu furor eu a castiguei, é Deus falando, mas na minha graça, na minha misericórdia, eu tive compaixão de você. Deus teve compaixão de nós e nos livrou do pecado e da condenação. As misericórdias de Deus existem de eternidade a eternidade, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. A misericórdia do Senhor existe por causa de um Redentor, por causa que existe um Salvador, aquele que nos redimiu e nos salvou. Isaías capítulo 54, versículo 8, a palavra de Deus diz: num ímpeto de indignação, escondi de você a minha face por um momento, mas olha agora, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Com misericórdia eterna o Senhor se compadece de mim e de você. Nós podemos confiar nisso, e isso se deu inclusive no momento da cruz de Cristo, no momento final da sua morte. Jesus disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Deus podia agora, naquele momento da cruz, condenar, aniquilar todas aquelas pessoas, mas por causa de Jesus, Ele teve misericórdia. Paulo nos diz em Efésios 2, 4 e 8, que as misericórdias do Senhor nos garantem a vida eterna, mas Deus,
sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade, em misericórdia para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. A misericórdia do Senhor nos garante uma vida eterna. Você vai para o céu, você estará com Deus, porque Ele é misericordioso. Termino dizendo que você pode ter esperança, porque o Senhor é a nossa porção suficiente. É isso que ele diz no versículo 24: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Jeremias está nos ensinando aqui um grande segredo. Meus irmãos, muitas pessoas são infelizes nessa vida, porque elas estão em busca de algo que não se encontra fora do Senhor. Há pessoas buscando felicidade na riqueza, no poder, na imoralidade, na sexualidade, nas redes sociais, gente buscando a satisfação da vida em coisas que não vão trazer satisfação. Jeremias está dizendo que na minha vida há algo que é suficiente, e esse algo, essa porção é o Senhor. Porção aqui no hebraico é shelek, que quer dizer uma parte, uma possessão, uma parcela, uma herança. O que Jeremias está dizendo, que aquilo que é suficiente para mim, é dado por Deus, é dado pelo Senhor, porque a minha porção, a minha parte está nele. A tua confiança não deve estar em nada além do Senhor. O que você está pedindo, a porção do Senhor é suficiente, essa é a resposta dele para a sua vida. Confia nisso. Nós não precisamos de coisas, a nossa esperança não está em coisas, não é uma coisa que eu procuro, a minha porção é o Senhor. Eu não procuro coisas, eu procuro o Senhor. Não é uma coisa, é o Senhor, Ele próprio é a nossa porção suficiente. Eu gosto da tradução, na nova tradução, na linguagem de hoje, nesse versículo que diz: Deus é tudo que tenho, por isso confio nele. Deus é tudo que eu e você temos, por isso nós podemos confiar nele. Ele é tudo, ele é suficiente, ele deve ser o seu contentamento, ele é a nossa esperança, ele é a nossa recompensa, ele é a nossa vida, ele é a eternidade, ele é o sentido para todas as coisas, ele é a nossa plena satisfação. Por isso nós podemos confiar no Senhor. Eu quero orar com você agora e convidar para que você, meu irmão e minha irmã que está em casa, faça uma entrega, como se você estivesse pegando este copo comigo e entregasse ao Senhor toda a sua existência. Talvez você esteja aflito, aflita, preocupado com alguma coisa, desesperado. Talvez você esteja nesta noite assistindo essa mensagem sem esperança, mas eu quero dizer para você que você entregando ao Senhor, as misericórdias do Senhor se renovarão sobre a sua vida. Entregue a sua alma, entregue o seu pensamento, entregue as tuas ações, entregue o teu futuro ao Senhor. Ora comigo agora, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, entregue tudo ao Senhor. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes nós andamos ansiosos, preocupados. Senhor, muitas vezes nós perdemos a esperança na vida, perdemos o sentido de viver. Muitas vezes nós andamos angustiados, Senhor, a ponto de não termos paz. Quantas pessoas estão enfrentando inclusive problemas,
tristezas, angústias, amarguras, Senhor, depressão, ansiedade. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora que as tuas misericórdias se renovem sobre a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, desça em cada um, opera no coração, e em nome de Jesus, renove a esperança dos teus filhos, renova a esperança do lar deles, da casa deles. Senhor, ministra esperança naquele que está perdido, naquele que não tem mais salvação, que não sente a alegria da salvação, naquele, Senhor, que perdeu a fé. Manifesta esperança na vida dos teus filhos. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Nossa oração e nosso desejo é que as misericórdias do Senhor continuem sendo derramadas sobre a sua vida, que você possa crescer em fé, e que a esperança do Senhor possa injetar em você agora uma motivação, uma alegria, uma confiança, uma convicção de que você não está sozinho, porque as misericórdias do Senhor estão sobre você. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus, e até uma próxima. Foi uma alegria estar com vocês. Deus abençoe a sua semana de forma especial. Amém.